Who was the toughest player to guard one-on-one recently? Carmelo Anthony. And it's second, but the best offensive player in the NBA is Carmelo Anthony. Who's the most difficult player that you've ever had to guard in the NBA? 100% Melo. Oh, just Melo all up. 100% Melo, bro. 100% Melo, bro. Se você acompanha há pouco tempo, diferente do que esses caras acabaram de falar, e ouve a palavra Melo, provavelmente você se lembra de LaMelo Ball. If I say Melo, who do you think of? LaMelo Ball. I say the name Melo, who do you think of? LaMelo Ball. When I say the name Melo, who do you think of? LaMelo Ball. Mas se você é mais das antigas, deve se lembrar deste homem, Carmelo Anthony, um dos mais versáteis e melhores pontuadores da história da NBA. Carmelo Kiem Anthony, nascido no dia 29 de maio de 1984, em Red Hook Houses, no Brooklyn, em Nova York. Seu pai faleceu quando ele ainda tinha 2 anos de câncer, e sua família teve que se mudar indo morar numa região humilde de Baltimore. Apaixonado pelo basquete desde muito cedo, Carmelo, quando criança, jogava de armador. Porém, o tempo foi passando e ele foi crescendo, e nos primeiros anos de ensino médio, em 1999, ele cresceu bastante e atingiu a altura de 1,98 m. Com muitos esforços e treinamentos fortes, ele se tornou um dos melhores jogadores de high school dos Estados Unidos. Teve médias de 23 pontos, 10 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola por jogo, jogando pela Towson Catholic, levando seu time ao recorde de 26 vitórias e apenas 3 derrotas, sendo eleito jogador do ano pela Liga Católica de Baltimore e o jogador do ano de Baltimore, além de melhor jogador também pelo jornal de Baltimore Sun Sports, embora não tenha conquistado nenhum título estadual. Apesar de seu sucesso em quadra, ele era um aluno terrível, matava aulas com frequência e constantemente estava suspenso. Levando isso em consideração, juntando com seu físico ser um rapaz alto e magro, não atraiu muito os olhos de olheiros nas faculdades. Sua mãe, buscando ajudá-lo a melhorar como aluno, decidiu transferi-lo para uma nova escola. Após conversar com o técnico de basquete Steve Smith, Carmelo, junto com a sua família, decidiu se mudar para Oak Hill Academy, na Virgínia, por onde jogaria seu último ano. Falando a verdade, essa foi a melhor decisão que eles poderiam ter tomado. Por lá, ele começou a chamar muita atenção, fazendo 25,2 pontos por jogo. Melo liderou Oak Hill a uma sequência de 32 vitórias e apenas uma derrota, e alguns títulos importantes também, como o Nike Academy National Invitation. Durante uma competição nacional juvenil, começou uma amizade misturada com rivalidade com uma outra jovem promessa, LeBron James. LeBron, líder da equipe de Irish, Carmelo, de Oak Hill, os dois melhores e mais populares jogadores de ensino médio dos Estados Unidos. Quando eles se enfrentaram, parecia uma final de NBA. 11 mil espectadores. LeBron James fez uma partida de 36 pontos e 8 rebotes, com 5 assistências. Carmelo, 34 pontos e 11 rebotes. Essa partida se tornou simplesmente lendária na história do basquete de ensino médio norte-americano. Carmelo ainda seria selecionado para jogar o Jordan Brand Classic e o McDonald's All-American, 2 eventos apenas para a nata do high school. Ele jogou bem em ambos os eventos, além de conquistar o título de campeão do torneio de enterradas do Sprite Slam Jam. Apesar de suas dificuldades com notas, que deixou muitos achando que ele não chegaria a entrar numa faculdade, ele conseguiu aos seus 19 anos. Mas pera aí, tu gosta de fazer uma betezinha? Então toma! Essas são todas as betezinhas que eu tô passando pra rapaziada lá no meu Instagram. Você tem mais de 18 anos e responsa com seu dinheiro, você pode usar o meu cupom pra você poder ter o primeiro depósito dobrado lá na Stake. A plataforma dos caras é incrível, muito simples e tem um diferencial enorme de você conseguir assistir as transmissões da NBA, inclusive de forma muito simples pelo seu celular, com apenas alguns toques. Então muito obrigado Stake por patrocinar mais um vídeo aqui do meu canal. E pelo fato de ser tão bom jogador de basquete, poderia escolher para onde iria. E Carmelo Anthony escolheu Syracuse. Por lá jogou apenas uma temporada, a temporada de 2002-2003, mas foi o suficiente para fazer história. Ele teve uma das melhores médias da história como um calouro da NCAA, 22,2 pontos, 10 rebotes, sem esquecer de 33 pontos na semifinal e 20 pontos na final do principal torneio da NCAA contra o Texas, além de ser o líder e principal jogador ajudando a conquistar o primeiro título da NCAA da história da sua universidade. Ele não era um calouro comum. Anthony disse que originalmente planejava ficar em Syracuse por umas 2 ou 3 temporadas, mas já tendo realizado tudo o que se propôs a fazer, optou por abandonar a sua carreira universitária e declarou-se elegível para o draft de 2003 da NBA ao conselho de seu técnico Jim Boeheim. E no dia 26 de junho de 2003 foi o grande dia do draft. A primeira escolha do Cleveland Cavaliers era óbvia: o garoto de Cleveland, LeBron James. A incógnita era a segunda escolha, e o Detroit Pistons escolheu
escolheu errado, Darko Milicic. Já pensaram como seria Ben Wallace, Richard Hamilton, Chauncey Billups e Carmelo Anthony jogando juntos? Pois é. Então a terceira escolha ficou óbvia, Carmelo Anthony, escolhido pelo Denver Nuggets. Já na sua partida de estreia, começou com vitória, pra cima do Spurs, onde ele fez 12 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. E foram necessários apenas 6 jogos para o seu primeiro jogo de 30 pontos. Ele ainda com 19 anos, o segundo mais jovem da história, atrás apenas de Kobe Bryant. E poucos jogos depois, também seria o segundo jogador mais jovem a marcar 40 pontos em uma partida, também atrás de Kobe. E com muito pouco tempo, se mostrou um jogador absurdo, forte demais para ser marcado por qualquer ala abaixo, pois ele poderia jogar usando o corpo para pontuar, e rápido demais para ser marcado por um pivô, sem esquecer do fato de não poder dar espaço para ele, pois ele já chegou na NBA com um excelente arremesso, principalmente na meia distância. Então ele era um ala perfeito de 2,1 metros de altura. Ele ganhou todos os 6 prêmios de calouro do mês seguidos, além de ser o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a atingir os primeiros 1000 pontos na carreira, atrás apenas de LeBron James e Kobe Bryant. Ele fez parte do desafio de calouros do All-Star Weekend e foi selecionado por unanimidade para o time de calouros da NBA. Finalizou seu primeiro ano com médias de 21 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, ajudando a levar o Denver Nuggets aos playoffs após 9 anos de fora da pós-temporada. Para vocês terem uma ideia, na temporada anterior ao Carmelo, Denver foi um grande motivo de piadas, com apenas 17 vitórias na temporada de 2002-2003, sendo a pior campanha empatada ao lado de Cleveland, e ficou com a primeira escolha do draft. No ano seguinte, com o Carmelo, foram 43 vitórias na temporada 2003-2004. Ele tinha tudo para ser o calouro do ano, se não fosse por outro calouro, um tal de LeBron James. Mas sobre esse cara, fica para um outro vídeo. Nos playoffs, Melo foi o primeiro novato da história da NBA a ser o cestinha de uma equipe numa pós-temporada. Já no seu primeiro jogo, ele marcou 19 pontos e 6 rebotes, mas ao decorrer da série não manteve aproveitamentos tão bons, e o Denver não foi capaz de superar o time do Minnesota Timberwolves, liderados por Kevin Garnett, em seu auge, e foram eliminados em apenas 5 jogos. Na segunda temporada de Anthony, ele já obteve médias de 20,8 pontos por jogo. O Nuggets percebeu que o hype do rapaz não era em vão, e ele era um pontuador nato que não fugia da responsabilidade, e foi a mais um All-Star Rookie fazendo um recorde de pontuação na competição, 31 pontos, e ganhando o MVP da partida. Ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da NBA a chegar aos 2.000 pontos, atrás apenas ainda de LeBron e Kobe, e o Nuggets foi tão bem quanto a temporada anterior, ganhando novamente 43 partidas, terminando em 7º lugar da Conferência Oeste. Infelizmente, chegando nos playoffs, foram eliminados na primeira fase, só que dessa vez para os eventuais campeões, o San Antonio Spurs. Em sua terceira temporada, na temporada de 2005-2006, ele mantinha uma crescente e constante melhora, agora atingindo os 26,5 pontos, 2,7 assistências com 4,9 rebotes, fazendo vários jogos com mais de 30 pontos, e um jogo de 45 pontos contra o Philadelphia 76ers, batendo nessa temporada as marcas de 1.000 rebotes e 5.000 pontos. Uma temporada incrível que levou alguns prêmios mensais e semanais de melhor jogador da conferência. E o Nuggets terminou incrivelmente em terceiro colocado do Oeste, com 44 vitórias. E o mais maluco nessa época é que eles terminaram na frente da temporada com menos vitórias de que enfrentariam nos playoffs, os Clippers, por conta do desempenho de divisão. Os Clippers, liderados por Elton Brand, eliminaram os Nuggets na primeira rodada em 5 jogos. O terceiro ano seguido de Carmelo, sendo eliminados em 5 jogos na primeira rodada dos playoffs. Chegando à sua quarta temporada, 2006-2007, Carmelo começou mais dominante do que nunca, fazendo um recorde até então na franquia, de 6 jogos seguidos com 30 ou mais pontos, ainda nas primeiras 15 partidas da temporada. Mas não seria uma temporada tão boa, pois no dia 16 de dezembro, o Denver enfrentaria o New York Knicks, dentro do Madison Square Garden, uma partida muito complicada, com muitas jogadas físicas, e nessa posse em questão, após uma falta com excesso de força, tivemos uma infame briga generalizada, onde um dos jogadores envolvidos era ele, Carmelo Anthony, que deu um soco no rosto de Mardy Collins. Como resultado de suas ações, Anthony foi suspenso de 15 jogos pelo comissário da NBA, David Stern. Durante esse tempo de suspensão, Carmelo ficou muito próximo fora das quadras de J.R. Smith, rapaz que gosta um pouco de baladas. E pouco tempo depois, ainda durante o tempo de suspensão, o Denver negociaria outro cara que também curte uma farra, Allen Iverson. O que se tornou muito comum foi a presença dos três nos rolês pela cidade de Denver. E foi uma época tão displicente na vida do atleta que eles colocaram até suas vidas em risco. Ele e J.R. Smith se envolveram num acidente de carro em um desses rolês deles, mas graças a Deus eles não se machucaram. Na sua volta às quadras, com um novo elenco, eles eram uma das equipes mais divertidas e talentosas da NBA. Carmelo Anthony, Allen Iverson, J.R. Smith e o brasileiro Nenê Hilário. Esse, de longe, é um dos meus elencos favoritos na história da liga. Nessa temporada, ele fez sua estreia sendo convocado para o All-Star Game, não de forma direta, mas para substituir o lesionado Josh Howard. Mesmo não sendo muito feliz por ser a segunda opção e reserva na competição, Carmelo foi o primeiro jogador do Denver no evento desde 2001. Ele fez 20 pontos no jogo. Novamente ganhou alguns prêmios mensais e semanais na temporada. Terminou como o segundo cestinha atrás apenas de Kobe Bryant,
com uma média de 29 pontos, 6 rebotes, 3,8 assistências, 1,2 roubos de bola, fazendo parte do terceiro time da NBA pelo segundo ano consecutivo. Individualmente, o time do Denver era muito bom, mas no coletivo não era bem assim. Eles ganharam 45 partidas, terminaram em sexto colocado e mais um ano foram eliminados na primeira rodada dos playoffs, por 4-1 e novamente pelo San Antonio Spurs de Tim Duncan. Na temporada de 2007-2008, Anthony foi nomeado para o seu segundo NBA All-Star Game consecutivo, o primeiro deles como titular. Nessa temporada ele fez várias partidas memoráveis, incluindo seu recorde de carreira até então, 49 pontos contra o Washington Wizards, jogo na qual ele acertou 76% dos arremessos de quadra. Uma partida incrível, mas mesmo sendo um ano diferente, parecia replay do ano anterior. Ele terminou como quarto cestinha da temporada. Teve médias de 25,7 pontos, 7,4 rebotes e 1,3 roubos de bola. Terceira melhor marca da história da franquia até aquele ano, terminando em oitavo, e foi a primeira vez na história da NBA que um time com 50 vitórias terminou em oitavo. Nos playoffs, eles enfrentariam o Lakers de Kobe Bryant e foram varridos em 4 jogos, mesmo com Carmelo e Iverson marcando mais de 20 pontos por jogo na pós-temporada. A temporada de 2008-2009 começou com Allen Iverson sendo negociado para o Detroit Pistons, em troca do armador Chauncey Billups, mais maduro e já tendo no currículo um título de campeão da NBA. Fora da NBA, Melo também era presente nos times olímpicos dos Estados Unidos. Em 2004, ainda quando ele era um calouro na NBA, ele fez parte da seleção olímpica, mas foi parte do banco de reservas. Ele e LeBron James, reservas dos Estados Unidos. Aquele elenco foi uma das maiores vergonhas para o basquete norte-americano. Eles ficaram apenas em terceiro lugar, a primeira vez que isso aconteceu desde a implementação de atletas da NBA nos eventos internacionais. E em 2008, o ano em questão que estamos na história, ele fez parte do time da redenção, liderados por Kobe Bryant. O time era forte demais para qualquer seleção nas Olimpíadas de Pequim, onde ele fez história ao lado de seus grandes amigos draftados juntos com ele, inclusive, lá no draft de 2003, Chris Bosh, LeBron James e Dwyane Wade, trazendo o ouro olímpico para os Estados Unidos. Ao ver a ética de trabalho de Kobe Bryant em prática, que estava 100% focado no basquetebol 100% do seu tempo, Carmelo amadureceu também, e ao lado de um novo elenco do Denver Nuggets, jogou o melhor basquete de sua carreira. Vale ressaltar uma partida na qual ele fez 33 pontos em um único quarto. O Nuggets, com um novo armador, estava mais entrosado do que nunca, e quase viram a temporada excelente do time ir por água abaixo, e Carmelo teve 2 lesões. A primeira foram fortes dores no cotovelo em dezembro, e no mês seguinte, em janeiro, a sua segunda lesão. Ele quebrou o osso da mão, ficando de fora por 1 mês. Mas com a sua volta, ele estava jogando muito mais coletivamente. Inclusive, suas médias de pontos caíram. Ele teve médias de 22,8 pontos por jogo, mas sua coletividade ajudou o Nuggets a terminar em segundo lugar do Oeste, com 54 vitórias. E nos playoffs, venceram sua primeira série contra o New Orleans Hornets em 5 jogos. Após a vitória, Melo disse, abre aspas, sim, finalmente levei 5 anos para tirar aquele peso das minhas costas. E é uma sensação ótima. Na rodada seguinte, enfrentariam o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, na qual também conseguiram passar em 5 jogos, tendo Carmelo feito 30 pontos no jogo de eliminação dos texanos. Era o sonho. O Denver avançou para as finais de conferência pela primeira vez desde 1985. A torcida estava em êxtase, mas o próximo concorrente era forte demais. Seriam os eventuais campeões, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. Foi uma série dura que chegou a estar empatada em 2-2, mas quando voltou para a cidade de Los Angeles, Kobe, Gasol e companhia não perdoaram, e a série terminou de 4-2. Anthony foi nomeado para o terceiro time da NBA pela terceira vez em sua carreira, e pelo bom desempenho da temporada passada, estavam todos ansiosos pela próxima. E chegamos até a temporada de 2009-2010, que começou da melhor maneira. Anthony totalizou 71 pontos em 2 jogos, marcando 30 pontos na estreia em casa e 41 pontos na noite seguinte. Os torcedores estavam mais animados do que nunca com o Prime Carmelo Anthony. Ele teve média de 30,2 pontos até o meio da temporada regular, e foi o único jogador da liga a marcar pelo menos 20 pontos em todos os jogos que disputou, incluindo mais um recorde de pontuação, 50 pontos contra o New York Knicks. Era cada vez mais real a esperança dos fãs na chegada da equipe até as finais da NBA, mas que infelizmente não foi bem assim. Anthony foi nomeado titular do NBA All-Star Game de 2010, noite na qual ele fez 27 pontos, além de ser nomeado All-Second Team pela primeira vez na carreira. Os Nuggets concluíram aquela temporada de 2009-2010 com um recorde de 53 vitórias e 29 derrotas, mas na pós-temporada começou o pesadelo do time. Eles enfrentariam o Utah Jazz de Deron Williams e deu zebra na série. Eles foram eliminados em 5 jogos, mesmo Carmelo fazendo 30 pontos por jogo. Dentro dos vestiários o clima era terrível. Carmelo não conseguia se entender com o técnico, o coach Carl, e a temporada de 2010-2011 começou com uma forte especulação de que Anthony havia solicitado uma troca, já que ele se recusou a assinar uma proposta de extensão de contrato, o que gerou muitos conflitos públicos entre o atleta
a diretoria do time e muitos hates dos torcedores também. E nessa temporada se mostrou os reflexos da insatisfação do jogador com a equipe. Ele foi suspenso por um jogo após ele se recusar de ir para o banco de reservas quando o técnico quis substituí-lo. O Denver desesperadamente procurou uma troca pelo jogador, já que pouco tempo depois ele poderia entrar em agente livre. E em fevereiro de 2011, para a minha alegria, Carmelo Anthony, junto com o armador Chauncey Billups, foi negociado com o New York Knicks, que era de fato o destino preferido do jogador. Um fato curioso é que não era para o Carmelo Anthony ter ido se juntar ao Knicks, mas sim ter fechado um trio com LeBron James e Dwayne Wade um ano antes, em 2010. Esse combinado foi feito por eles durante a campanha olímpica de 2008, porém Carmelo não resistiu em assinar um contrato máximo com o Nuggets. E durante aquela época, o famoso episódio da escolha de LeBron James, televisionado pela ESPN, ele não pôde assinar com a equipe do Miami. Procuraram o melhor jogador para substituí-lo, que também estava disponível em agente livre, e era Chris Bosh. Agora voltando à nossa história de troca com o Knicks, que aconteceu. Porém, analisando a situação, foi ruim para o Knicks, já que se esperassem o atleta ficar de agente livre, iam conseguir trazer ele de qualquer jeito, já que abertamente era para onde ele mais queria ir. E a quantidade de recursos usados na troca deixou o Knicks com uma rotação muito limitada, poucas escolhas de draft nos próximos anos, consequentemente um time fraco. Mas foi uma chegada muito festejada, ao som de I'm Coming Home, já que Carmelo Anthony é nascido em Nova York. O primeiro jogo pelo Knicks já foi uma vitória contra o Bucks. Carmelo fez 27 pontos, 10 rebotes, usando o número 7, já que seu antigo número pelo Denver, o 15, é aposentado pelo Nova York Knicks. Após a aquisição de Anthony, o Knicks visivelmente melhorou, tendo Carmelo Anthony e Amar Stoudemire como os principais jogadores, e se classificaram para os playoffs como sexto colocado da Conferência Leste, enfrentando o Boston Celtics, mas que infelizmente foram varridos na primeira rodada. A temporada de 2011-2012 trouxe novas expectativas, já que seria a primeira temporada completa de Carmelo Anthony no New York Knicks. Infelizmente, tiveram dificuldades ao longo da temporada, pois lesões atrapalharam o time. O próprio Carmelo Anthony perdeu 11 jogos, e nesse trecho os Knicks inseriram Jeremy Lin como armador titular da equipe, e tivemos aí os episódios marcantes do Linsanity. Mike D'Antoni, vendo a jovem estrela asiática em ascensão, fez um esquema ofensivo diferente, onde colocava o Jeremy Lin com mais foco, mas Carmelo Anthony, ao voltar de lesão, não queria dividir esse foco, e os problemas no vestiário voltaram a acontecer. Carmelo Anthony e Mike D'Antoni não se entendiam mais, e entre Carmelo e D'Antoni, com o time na época com 18 vitórias e 24 derrotas, os Knicks optaram por demitir D'Antoni. Mike Woodson foi escolhido para substituir Mike D'Antoni. Isso levou a uma melhora no jogo de Anthony, pois poucos jogos depois, ele teve a melhor atuação com a camiseta do New York, com 2 cestas decisivas de 3 para ganhar o jogo contra o Chicago Bulls. Sob o comando de Mike Woodson, os Knicks terminaram aquela temporada com um recorde de 18 vitórias e 6 derrotas, uma grande melhora. O time tentou montar um elenco ao seu redor, e nessa temporada até que tinha um time satisfatório, com Tyson Chandler, que inclusive foi eleito defensor do ano nessa temporada, Iman Shumpert, um bom ala defensor, os armadores Mike Bibby e Baron Davis, J.R. Smith, que também veio do Denver Nuggets vindo do banco de reservas como sexto homem do time, um baita ala pivô Amar Stoudemire, sem deixar de citar o Linsanity, fechando o elenco com Carmelo Anthony, a estrela de New York. Se classificaram nos playoffs como o 7º cabeça de chave da Conferência Leste, e enfrentaram o eventual campeão, Miami Heat. Durante a série, os Knicks foram prejudicados por várias lesões. Tyson Chandler foi diagnosticado com gripe no primeiro jogo. Iman Shumpert rompeu o ligamento cruzado anterior. Baron Davis rompeu o tendão patelar. Amar Stoudemire sofreu uma laceração na mão após socar um extintor de incêndio de raiva na derrota do segundo jogo. Jeremy Lin rompeu o menisco esquerdo antes do início dos playoffs. Isso tudo antes de enfrentar o poderosíssimo Big Three de Miami. E apesar de tantas lesões, Anthony conseguiu levar os Knicks à sua primeira vitória em um jogo de playoff desde 2001. No jogo, Carmelo marcou 41 pontos. Os Knicks acabaram sendo eliminados em 5 jogos. O Miami Heat era forte demais. Carmelo Anthony foi eleito mais uma vez para o All-NBA Third Team, ao lado de seu companheiro de equipe, Tyson Chandler. Ele teve médias de 22,6 pontos e 6,3 rebotes, mas infelizmente ainda sem sucesso nos playoffs. E chegamos na temporada de 2012-2013. Ouso dizer que foi a melhor temporada e a mais incrível que eu já vi do meu New York. Carmelo tinha acabado de vir de mais uma Olimpíada incrível, com Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant, Chris Paul, LeBron James e Russell Westbrook. E temos até essa foto que é muito braba deles sendo campeões. E com o ouro olímpico, Carmelo veio para a temporada mais incrível de sua carreira. Consequentemente, a temporada mais nostálgica para os fãs de Nova York. Foram múltiplos jogos de 40 pontos, incluindo 3 jogos seguidos, um recorde de 6 jogos seguidos com 35 pontos ou mais, além de um recorde de 30 jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos, sem esquecer de um jogo de 50 pontos para ganhar do Miami Heat de LeBron
LeBron James. Carmelo elevou seu nível de jogo com os triple threats, a tripla ameaça. Para quem não está habituado, é quando o jogador faz fintas e movimentos de excitação sem tirar o pé de apoio do chão, sendo um verdadeiro especialista na meia distância, melhorando muito seus arremessos para 3 e inclusive finalizando muito bem dentro do garrafão com um excelente jogo no post. O hype da torcida era absurdo. Carmelo teve seu número 7 nas cores azul e laranja como a jersey mais vendida da NBA. Pois é, foi nessa época que eu comprei a minha também. Mas não só o Melo estava bem, mas os Knicks fizeram modificações importantes, com o experiente armador Jason Kidd para comandar o ataque, e Carmelo terminou como cestinha da temporada regular, 28,1 pontos por jogo. Inclusive foi nomeado mais uma vez para o segundo time da NBA, e o Knicks teve uma campanha incrível de 54 vitórias, melhor campanha desde a temporada regular de 1997, ficando atrás apenas do Miami Heat de LeBron James, em segundo lugar da Conferência Leste, chegando nos playoffs para enfrentar o rival, o Boston Celtics. Carmelo teve média de 30 pontos por jogo na série e levou a primeira vitória do Knicks em uma série de playoffs desde o ano 2000, eliminando o Boston Celtics por 4-2. Na rodada seguinte, os Knicks foram derrotados pelo Indiana Pacers em 6 jogos. Paul George também estava no auge de sua carreira. No início da temporada de 2013-2014 da NBA, os Knicks sofreram uma sequência de 9 derrotas consecutivas. O que veio de uma temporada incrível com esperanças de melhora foi um verdadeiro pesadelo. Anthony continuou a jogar bem dadas as circunstâncias. Média de 27,4 pontos, 8,1 rebotes, 3,1 assistências por jogo, incluindo seu recorde de pontuação, uma partida de 62 pontos com 13 rebotes na meca do basquete, o Madison Square Garden. Nessa temporada ele bateu a marca de 19 mil pontos na carreira, sendo o 50º jogador a conseguir tal feito. Anthony disputou seu 7º All-Star Game como titular do East All-Stars. Pouco tempo depois, os Knicks assinaram um contrato de 124 milhões de dólares com a estrela por mais 5 anos na equipe, já que nessa época tinha fortes rumores do Carmelo ir se juntar ao Chicago Bulls para jogar ao lado de Derrick Rose e Jimmy Butler. O Knicks não queria correr esse risco. Mas sendo bem sincero pra vocês, o Knicks nunca mais seria o mesmo de 2013. Nessa temporada em que estamos, a temporada de 2014, Jason Kidd se aposentou. Amar Stoudemire ficava mais tempo lesionado do que em quadra. O joelho dele não aguentava mais jogar. E a diretoria do Knicks assinava os contratos mais estranhos da NBA. Jogadores em final de carreira como Metta World Peace e José Calderon, o bust do Toronto Raptors, Andrea Bargnani, outro rapaz que também foi um bust, o Jimmer Fredette, e ofereceram mais de 100 milhões para Joakim Noah no pior momento de sua carreira saindo do Bulls. E acreditem ou não, um argentino chamado Pablo Prigioni. Com isso, o time nas próximas 4 temporadas não chegou nem a disputar playoffs, terminando a temporada 2013-2014 em 9º, terminando a temporada 2014-2015 em último, terminando a temporada 2015-2016 em 13º e terminando a temporada de 2016-2017 em 12º. Carmelo continuava sendo um dos melhores cestinhas da liga. Ele teve médias superiores a 22 pontos, mas sentindo lá no fundo que estava jogando seu tempo fora naquele elenco patético do Knicks, que trocava de técnico como quem troca de uniforme toda season. E eu me lembro até hoje de uma cena muito marcante de eu assistindo um jogo do Knicks e aparecer esse grupo de 5 torcedores que foram ao Madison Square Garden com sacos de papel na cabeça, expressando a sua vergonha pela franquia. Até que após a temporada de 2016-2017, os Knicks e o Carmelo viram que era hora de seguir em frente. Anthony foi juntar forças ao Oklahoma City Thunder, de Russell Westbrook e Paul George. Na sua chegada, as expectativas eram enormes, que esse trio no papel era claramente para ser um dos melhores times da liga, certo? Errado. O esquema do OKC deixava o Carmelo Anthony totalmente de lado, sendo basicamente como um arremessador de catch and shoot na zona morta. E jogando sem a bola na mão, ofensivamente, não era o seu forte. E defender de forma agressiva nunca foi o seu forte. Com isso, seus aproveitamentos caíram drasticamente, e suas médias também, saindo da sua última temporada de New York Knicks com 22,4 pontos para 16,2 pontos na temporada 2017-2018. O OKC ainda era um time ok, terminou em 4º colocado com 48 vitórias, mas visivelmente o time tinha muitas fraquezas nesse período pós-saída de Kevin Durant. E nos playoffs, piorou. A baixa eficiência de Carmelo, combinada com o esquema do OKC que não era nada a ver com seu jogo, e o time do OKC no geral também foi bem abaixo, eles foram eliminados ainda na primeira rodada pro Utah Jazz em 6 jogos. Com todo esse problema do OKC, eles deveriam procurar alguém para culpar, e o principal alvo foi ele, Carmelo Anthony. E uma entrevista pós-eliminação praticamente decretou o fim de sua carreira. Foi o dia em que ele foi perguntado como poderia ser a solução do Oklahoma, quem sabe ele vindo do banco de reservas como um 6º homem, e essa foi a resposta dele. Who, me? Oh. Hey, P, they said I gotta come off the bench.
Nesse momento, a NBA ficou possessa e quis dar uma lição em Carmelo Anthony, como que mostra que ele não estava acima das franquias naquele momento de sua carreira, e ele viveu simplesmente o pior momento de sua carreira. Carmelo foi negociado para o Houston Rockets, onde disputou apenas 10 partidas ao lado de Chris Paul e James Harden. Por lá, foi mais ou menos a mesma coisa do OKC, um elenco onde ele não era o protagonista, e ficava de lado para arremessar de catch and shoot para 3, e defensivamente já não era o seu forte, e neste momento ainda pior. E 10 partidas após começar a temporada de 2018-2019, Carmelo, com as médias de 13,4 pontos por jogo, ele foi negociado do Houston Rockets para o Chicago Bulls, mas que instantaneamente foi cortado do time de Chicago. Parecia um boicote. Importante eu citar que o técnico do Rockets na época era Mike D'Antoni, que fazia tudo pelo franchise player do time, James Harden no auge, e particularmente tinha uma rixa pessoal das épocas de Knicks com Carmelo Anthony. Então esse desfecho não foi tão inesperado. O problema mesmo foi depois. Tudo que estava ruim ainda podia piorar. Carmelo Anthony não assinou com nenhuma equipe da NBA. Um total desrespeito com toda a sua história na liga. Nesse momento ele tinha 34 anos. Já era 12 vezes All-Star, tinha mais de 25 mil pontos marcados e simplesmente nenhum dos 30 times da NBA assinou com ele. Claramente ele foi usado de exemplo para o que pode acontecer com um jogador que se acha acima das franquias. A situação estava tão feia que ele foi chamado a um programa de TV para tentar entender o que tinha acontecido e como ele estava se sentindo com esse corte da NBA. That was an ego hit. That was a pride hit. Like I felt like I started questioning myself after that. Damn, can I still do this? What did I do? Após quase um ano sendo mantido na geladeira, ele constantemente pensando em se aposentar de vez do basquete profissional, em novembro de 2019, Carmelo Anthony assinou com o Portland Trail Blazers, um contrato não garantido de um ano. O elenco do Portland estava sofrendo com vários desfalques por conta de lesões, e decidiram dar uma chance para o veterano. E para surpresa dos haters, Carmelo jogou muito bem, sendo um sólido jogador de rotação para aquele elenco jovem, contribuindo com 15,4 pontos, 6,3 rebotes e 40% de aproveitamento para 3 na temporada de 2019 e 2020, com algumas partidas de mais de 30 pontos inclusive, e mostrando que ele ainda tinha muita lenha para queimar. Carmelo merecia estar na NBA. Infelizmente, nessa época tivemos a paralisação do basquete por conta do Covid. A temporada foi bem mais curta e terminou com aquele período da bolha lá em Orlando, onde o Portland seria eliminado pelos eventuais campeões, o Lakers de LeBron James. Suas boas performances provaram seu valor, e ele reassinou com o Portland por mais um ano, onde ficou com médias de 13,4 pontos e 3 rebotes, com os incríveis 41% de aproveitamento para 3 na temporada de 2020 e 2021. Não resultou em um título para o Portland, mas no ano seguinte ele ainda assinou com o Lakers de seu velho e bom amigo LeBron James. O Lakers montou um All-Star Team para a temporada de 2021-2022. Literalmente, era Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Rajon Rondo, Dwight Howard, Anthony Davis e LeBron James. Só tinha um porém, a maioria desses All-Stars já tinha passado dos seus auges. What the fuck? Carmelo manteve seus 13 pontos de média com um excelente aproveitamento nos arremessos. Um bom jogador de rotação, porém que começou a sofrer devido a várias lesões. E esse elenco simplesmente não deu certo. Eles ficaram em 11º colocado com 33 vitórias e de fora dos playoffs. E no dia 22 de maio de 2023, Carmelo Anthony anunciou sua aposentadoria da NBA. No mesmo dia do anúncio, o time que o draftou 20 anos antes, o Denver Nuggets, avançou para as primeiras finais da NBA da história da franquia, depois de vencer o Los Angeles Lakers, o último time na qual ele tinha jogado. E qual era o legado que ele deixava para trás? Bem, para mim, meu ídolo, o melhor jogador que eu já vi usar a camiseta do meu New York Knicks. Mas para o mundo da NBA, um cara que sempre tinha problemas com técnicos, tinha uma defesa preguiçosa e taxado de mercenário por não ter aceitado cortes salariais para fazer parte de super elencos. E mesmo com tudo isso, um fenômeno ofensivo e um dos mais incríveis cestinhas da história da NBA, e deixa um dos maiores e se de todos os tempos. E se ele tivesse sido draftado em segundo lugar pelo Detroit Pistons, ao invés do bust Darko Milicic? Ele encerrou sua carreira com 28.289 pontos marcados, ocupando a 9ª posição de maiores pontuadores da história da NBA até a data atual. Passou por várias franquias que tinham bons jogadores a nível All-Star, mas elencos sem profundidade suficiente para que ele fosse campeão da NBA. Com certeza um jogador muito menos respeitado do que merece ser, pelo simples fato de não ter conquistado um título.